Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o que a gente havia começado na aula passada. Como eu comentei com vocês, e a gente passou só por cima e não simulou, tá? Foi uma maneira diferente de fazer o programa da bomba, para fazer o sistema de irrigação, sem usar o TOF. Vocês lembram que eu falei para vocês o problema do TOF, que a gente não consegue zerar o tempo dele uma vez que ele deu a partida. Na verdade, um detalhe que eu acabei esquecendo de passar para vocês, que o TOF, se ele receber um pulso novamente na entrada dele, o pulso for positivo e negativo, ele reinicia o temporizador, mas não zera, tá? Então a gente não tem como, por exemplo, parar ele e o tempo zerar. Não, ele só vai recomeçar. Então, mediante que ele recomeça, ele vai a contagem até o final. Então, até o ET ficar igual ao PT. Então, de uma certa forma, até a gente tem como fazer ele recomeçar, tá? Mas a gente não tem como parar. Então, por exemplo, quando eu comentei com vocês, a gente apertar o botão de emergência, vai parar tudo e o tempo vai ficar decorrendo, ou seja, vai ficar aparecendo no display, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Colocar os dois sistemas para funcionar simultaneamente, com o tempo decorrente de cada um deles, que a gente não havia feito em nenhuma das últimas aulas. Então, ou seja, a gente vai conseguir visualizar, o operador vai conseguir visualizar na tela touchscreen o tempo que está andando cada um dos timers. Então, tanto o TOF quanto o da aula passada, que a gente fez de 1 em 1 segundo, tá? Com a variável de incremento. Então, a gente vai conseguir visualizar alguns detalhes que acabam ficando de um para o outro, perfeito? As duas maneiras funcionam, tá? É só algum critério que vocês vão ver na simulação que vai ficar mais algo visual, tá? Como comentei, o TOF não zera, então se a gente apertar emergência, o sistema que a gente fez na aula passada com incremento de 1 em 1, tá? Ele vai zerar automaticamente e a gente vai forçar a zerar a variável. Porém, o TOF, o tempo, vocês vão ver que vai continuar correndo. Dependendo do sistema que for aplicado esse manejo, tá? Não vai ter problema nenhum. Isso é só algo visual. O sistema vai estar desligado e o tempo vai correndo. Caso a emergência volte a ser ativada para o estado normal dela, a bomba não aciona. E se a tiver o pulso novamente, tá? Tudo começa do zero. Então, o único detalhe que vocês vão perceber na simulação é isso que eu falo para vocês. Vai estar tudo desligado, o tempo vai estar correndo. Ou seja, seria, entre aspas, um bug, né? Se o operador pudesse olhar ali e entrar em pânico. Poxa, eu apertei emergência e desligou tudo porque o tempo está correndo e não para, tá? Então, simplesmente isso. Então, por isso eu montei para vocês. Quis mostrar uma outra maneira de ser executado a mesma tarefa, tá? Com algumas variáveis diferentes, lógicas diferentes, para, de novo, mostrar para vocês que há diversas maneiras de executar o mesmo projeto, tá? Cada um que for criar ou executar vai utilizar uma maneira diferente, algo que se sinta mais confortável, perfeito? Então, bora lá para a aula de hoje. Vou mostrar algumas modificações que eu fiz novamente com o programa, tá? Finalizar ele, mostrar para vocês ele finalizado, e aí depois a gente vai lá pro sistema, para o nosso CLP do Nextro e vamos simular, tá? E obviamente vou mostrar para vocês o incremento das variáveis no XDeveloper, perfeito? Então bora lá para a aula. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Nextro, ao final do website, em Master Tool ECXZ, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá, galera, a gente está com o nosso Master Tool ECXZ, essa parte da programação que eu comentei com vocês, perfeito? Vocês vão notar aqui em cima, tá? Eu criei umas linhas novas, como a linha 1, coloquei aqui início da etapa 1. Como vocês bem lembram, eu fiz o programa da aula passada em cima da aula retrasada, ou seja, agora a gente tem dois programas em um só. O sistema com o TOF
temporizador usando o TOFF e o temporizador usando o tom de 1 em 1 segundo, incrementando uma variável de manejo para o zeramento. Perfeito? Por isso que eu chamei de etapa 1 e etapa 2. Então, para a gente não se perder dentro do programa todo, para a galera não se perder, então eu fiz dessa forma. Então aqui, início da etapa 1. Etapa 1 é o sistema do tom em 1 em 1 segundo, adicionando e incrementando a variável. Tá? Então aqui eu não modifiquei praticamente nada. Eu só coloquei agora aqui uma variável nova, word to int, ou seja, vou utilizar auxiliar 4 para jogar a variável tempo 3. Vocês lembram que o tempo 3 do nosso programa era a variável aqui em cima, que ele comparava no equal aqui para desligar o sistema. Então a gente estava, para quem simulou aí direto no MasterTool ECXZ, a gente poderia escrever, forçar a variável, usar um Ctrl F7 para escrever, para fazer o teste. Então a gente não simulou na aula passada isso no CLP do Nexus, a gente vai simular hoje. Então eu finalizei esse processo, tá? Então aqui, para quem for dar uma olhada, porque eu criei esse bloco justamente para fazer a entrada lá na tela touchscreen, a partir do XDeveloper. Então lá, quando o operador clicar na tela touchscreen, entrar com o valor, ela vai escrever em cima do tempo 3, tá? Obviamente a gente precisa sempre de variável em Word, quando a gente for utilizar o protocolo Modbus, tá? E aqui embaixo, int to word, ou seja, a gente está jogando também para o tempo 2, que é a variável do tempo decorrente, para um word, que a gente vai jogar lá na tela touchscreen, na interface, tá? Para o operador saber o quanto tempo está decorrendo desse contador, tá? Então, aqui ele delimita no AUX 4 o tempo que ele quer, que a bomba fique ligada. Aqui o AUX 5 é o quanto tempo a bomba já está ligada, perfeito? Isso para com a etapa 1, né? Que seria sem o TOFF, seria um incremento de 1 em 1 segundo, o restante permanece igual. Eu não modifiquei nada, só foi essa parte da interface. Já no início da etapa 2, aqui a partir da linha 8, tá? Então, para quem não lembra, então eu fiz o seguinte, para escrever isso aqui, eu utilizei a função rótulo, porém rótulo é para indicar algumas funções, ele apontar direto. Para não dar erro, eu comentei a linha, tá? Então, deixei a linha comentada, só deixei essa frase aqui para ficar mais fácil para a gente separar aqui os programas, a ramificação dos programas aqui dentro. Já aqui na linha 9, tá? Eu vou engolir aqui as variáveis que não interessam para minha câmera não atrapalhar vocês. Então, voltando novamente aqui, caso minha câmera tenha atrapalhado. Então, aqui na etapa 1, a gente só aplicou aqui esses dois blocos, word to int, int to word, para absorver as variáveis que a gente precisa para botar na interface na tela touchscreen. Tá? Auxiliar 4 e auxiliar 5. 4 é a entrada do valor, 5 é a recepção, retorno do temporizador. Então, na etapa 2, a partir da linha 9 aqui, o que eu coloquei aqui? Ó? Coloquei o intertravamento da bomba antes do pulso da borda de subida. Aí vocês vão perguntar, poxa, Felipe, por que tu colocou esse intertravamento da bomba? Como comentei na entrada, eu acabei esquecendo um detalhe importante do TOFF para vocês, que comentei que o ET a gente não consegue zerar. Uma vez que o contador TOFF começa a sua contagem, a gente não consegue mais forçar o ET, enquanto ele não chegou a PT, a zerar. O único jeito, entre aspas, de zerar ele é se a gente der um pulso novamente na entrada. E aí ele começa a contagem novamente do zero, mas ele não para. Então se a gente der um pulso novamente aqui, então ele zera e começa a contagem de novo. Por que então do intertravamento? Porque uma vez que a gente der o pulso de start aqui, e se a gente não botar esse intertravamento e alguém acidentalmente dá um pulso de start novamente, então o TOFF vai zerar e vai começar a contar desde o zero. E isso é problema, porque aí vocês vão se perder no tempo. Por exemplo, digamos que o nosso intuito aqui é a bomba de irrigação. Vocês estão irrigando algum sistema, algumas plantas ou alguma outra coisa.
e o tempo fixo para essa irrigação, para não ser muita irrigação, ou seja, não colocar muito fluido da água, para não acabar matando o que vocês estão irrigando. Digamos que seja 30 segundos, ou sei lá, 1 minuto, e aí vocês apertaram o Start, foi 30 segundos, vocês apertaram o Start de novo. Então ele começa a contar tudo de novo, vai ficar 1 minuto e 30, na verdade. Então é muito tempo. E o operador às vezes pode clicar, ou sei lá, algum outro ruído, alguma coisa vier no sistema, e der o pulso novamente, aí vocês vão se perder e vai dar problema. Então, para não ficar dando vários pulsos, ou seja, ele só vai receber pulso novamente quando realmente o sistema chegar ao término, ou seja, o ET chegar ao PT, e aí desliga a bomba, e aí ele aceita receber pulso para ligar novamente. Então, por isso do intertravamento da bomba aqui, tá? Então, a gente só vai aceitar um pulso, um start, e aí ele não fica aceitando o start novamente para que o TOF não fique zerando, tá? Ou seja, desculpe, reiniciando. E aí aqui embaixo, tudo ficou igual. Eu só coloquei aqui, ó, esses blocos novos aqui. Então, eu declarei no ET do TOF tempo D, que seria o tempo decorrido, tá? E aí vocês lembram que se a gente for jogar lá na interface, na tela touchscreen, a gente precisa jogar essa variável em Word. E a variável time aqui, ela está em milissegundos, então a gente quer em segundos. O que eu fiz? Peguei o tempo D, joguei de time para int, tempo D2, e dividi esse tempo D2 por 1000, eu joguei no tempo D3. E por fim, tempo D3 a gente converteu de inteiro para o Word, tá? Isso que a gente consiga jogar lá no protocolo Modbus, tá? Então isso aqui vai ser o nosso tempo decorrido para a nossa parte 2, a etapa 2, tá? Que é o que estava faltando, que a gente não tinha feito na primeira vez que a gente fez o projeto do TOF, que era mostrar o tempo correndo no sistema na interface, ou seja, o operador consegue visualizar o tempo correndo. E já explicando para vocês antes de simular, vocês vão perceber isso, vão acabar perguntando. Tá? Quando a gente for simular a etapa 1 e a etapa 2 juntos, vocês vão perceber que a etapa 1 vai ficar um pouquinho atrás da etapa 2. Isso é na atualização da variável, somente na escrita na tela, porém internamente ele está praticamente o mesmo tempo, que quando a gente der o pulso aqui, ó, tá? E aí setar o começa, a saída vai automaticamente setar, vai vir aqui na linha 3, vai setar e vai começar o tom. Aí o tom vai começar. Já no TOF, quando a gente der o pulso direto aqui, o tempo já começa a correr. Então, entre o TOF e o outro tom, o tom vai ficar alguns milissegundos, tá? É pouca coisa atrás do TOF. Então, na atualização do tempo, na tela, vocês vão perceber que o TOF está vindo sempre um pouquinho antes. Tá? É como se tivesse descoordenado, espaçado, mas não é. Tá? Então, eles vão contar o mesmo tempo junto. O problema é que o TOF vai atualizar um pouquinho antes, porque ele começa um pouquinho antes, tá? Isso só devido ao processo aqui de como foi executado a programação. Porém, se vocês fossem fazer o programa separadamente, botar aí os dois para correr, a variável vai ficar os mesmos 20 segundos, 30, 40, o tempo que vocês forem colocar, o operador for colocar, até a bomba vai ficar ligada, tá? Não vai ter nenhum tempo de atraso, simplesmente na atualização na tela, enfim, esses detalhes que são eu vou dizer desprezíveis, tá? Mas olhando os dois simulando junto, vocês vão perceber isso. Tá? Então, antes de vocês perguntarem, eu simulei antes e já tô cantando a pedra, como a gente brinca, para vocês, já passando o detalhe antes. Vocês também lembram que eu fiz aqui ramificações, tá? Expliquei como fazer ramificação. Vocês estão vendo que fica mais bonito, tá? Mais organizado o programa de vocês, que não eu fiz aqui na etapa 1. Tá, aqui eu coloquei uma ramificação e coloquei os blocos aqui para fazer esse manejo das variáveis. Fica mais organizado, você não precisa ficar criando várias e várias linhas. Você cria uma linha só para fazer todo o manejo, tá, dessas conversões de variáveis para poder fazer a interface. Tá? Que a gente sabe que a gente precisa converter ou fazer lógicas de comparação aqui também. Tá? Então a gente poderia fazer uma linha inteira para fazer várias lógicas ao mesmo tempo. Às vezes a ramificação não aparece, vocês não conseguem criar a ramificação. Então a minha dica é criar sempre um contato antes
marcar o contato depois, botar o botão direito na linha, tá? E inserir ramo, que tem aqui embaixo, ou utilizar o atalho aqui, que seria o Ctrl Shift V. O problema é que se a gente não tiver pelo menos um contato antes, ele não deixa abrir a ramificação, tá? Então, para quem quiser fazer, cria um contato primeiro, cria a ramificação, depois que criada a ramificação, vocês podem deletar o contato e continuar estendendo a ramificação mais para baixo. Eu poderia aqui, ó, inserir ramo acima ou ramo abaixo. Então, eu posso ir abrindo essa ramificação e criando mais blocos, tá? E também, na hora de você colocar o bloco, coloca o bloco com Enable Out. Tá? Que daí ele vem aqui, essa linha entra no Enable, vocês conseguem colocar as variáveis para fazer a execução. Tá? Caso vocês coloquem o caixa sem Enable Out, vai dar problema, perfeito? Então essa foi a finalização do programa aqui. Obviamente a gente precisa, no Modbus Symbol, incluir as variáveis, eu incluí aqui. Então a gente colocou auxiliar 4, 5, bomba 2 e auxiliar 6 para fazer a interface. Tá? Então aqui no Master ECXE acabou a nossa programação. E aí pulando para o EX Developer, eu só incrementei aqui, coloquei a bomba 2. Obviamente a gente precisa remeter essa variável à bomba 2, tá? E configurar aqui. E colocar para a bomba 2, tá? E dar um OK. E aqui embaixo eu coloquei de novo tempo de bomba em segundos, tempo da bomba 2 em segundos, e aí em geral, vim colocar aqui. Então, o tempo decorrente da bomba 2 seria auxiliar 4, o tempo decorrido em segundos da bomba 1 é auxiliar 6, e o tempo decorrido da bomba 2 em segundos é auxiliar 5. E um detalhe, né, que aqui como é o tempo decorrido, a gente não quer que o operador acidentalmente clique em cima e fique alterando a variável, ou que apareça aquele bloco para vocês digitarem o tempo que vocês querem setar a variável. Mesmo que o tempo, vocês abram aquele bloco e tentem digitar, ele não vai digitar porque a variável está forçando automaticamente ao tempo decorrido. Mas, para não ficar atrapalhando a interface, aqui em cima a gente tem a opção desabilitar a entrada do operador. Tá? Então a gente desabilita esses dois aqui, porque esse aqui é só para atualizar o tempo no display, para o operador conseguir visualizar de forma mais acessível, tá? Para saber o quanto tempo já correu. E aqui, nesses dois aqui, a gente deixa normal, tá? A gente não desabilita, e aí o operador consegue entrar com as variáveis que ele precisa. E, obviamente, em marcações, a gente precisa incrementar as variáveis aqui, tá? Então a gente incrementou a bomba 2, auxiliar 4, 5 e 6. Só fazer a entrada das variáveis, atualizar aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, como vocês viram aqui, atualizou, trocou, tá todo pronto a interface. Então a gente vai lá agora para o nosso LP do Next, vamos simular e eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois e vocês vão perceber aquela discrepânciazinha entre o tempo da bomba e da bomba 2, perfeito? Então bora lá para o CLP do Next, vamos simular e vamos ver o que acontece. Bora lá! Então tá, galera, a gente tá com o nosso CLP Next, a nossa nova interface, tá? Então o que eu falei pra vocês, ó, a gente bloqueou aqui, eu não consigo, ó, dar o barulho do botão apertando, mas como a gente bloqueou, não deixa abrir aquela tela nova, tá? Então, diferentemente daqui, ó, que aí abre toda essa tela para te digitar o tempo que a gente quer, eu deixei 30 segundos a critério de teste, tá? E vocês vão ver que o tempo decorrido na bomba 1, tá? Que seria a bomba normal, essa de cima, vai ficar um pouco diferente da bomba 2, tá? Ele tem um pouco de atraso na atualização decorrente aquilo que eu falei para vocês, a atualização dele é um pouco diferente. Como foi programado as linhas, já é diferente, que o TOFF já parte direto, quando já pega o pulso, já entra no TOFF, já começa a contagem. E já no tom, tem uma linha inteira para setar o começa, na segunda linha que dele vem é começar a dar o tom, e aí o tom vai a 1 segundo, que daí depois de 1 segundo ele incrementa a variável. Então ele é um pouco diferente, tá? Que
a resposta do tempo perante o TOF, tá? Então, por isso que ele vai dar um pouco de atraso, vamos perceber isso, mas é irrelevante, tá? Isso a gente vai perceber quando a gente bota os dois para rodar junto ao mesmo tempo. O problema é que, se você fazer separadamente, isso o tempo que vai ficar ao total, na verdade, da bomba ligada é a mesma coisa, tá? Tanto a bomba quanto a bomba 2 vão ficar ligados ao mesmo tempo. Então eu vou dar o pulso aqui, aí eu vou ligar. Então ligaram, então vou começar a contagem, tá? Então ele já percebe que ele tá ficando um pouquinho atrás, tá? Então ele começa a ficar atrás quase que um segundo, tá? Não chega a ser um segundo. E aí ele vai fechar a contagem dos 30 e aí ele zera, tá? Desliga as duas bombas. Tá? Então desligou. E aí agora eu vou simular aquilo que eu comentei com vocês, tá? Ó, liguei de novo, dei o pulso. E agora eu posso dar o pulso ó, novamente. Vocês estão vendo que o start está indo no velocímetro alto, ó. E ele não zera o tempo decorrido da bomba por causa daquele travamento que a gente fez na linha, tá? Colocando normalmente fechado o contato da bomba. Caso a gente não tivesse colocado aquele contato, aquela manobra, se a gente fosse dar o start de novo, o tempo aqui, ó, desse cara aqui ia zerar, tá? Ia começar do zero novamente, que é o que a gente não quer. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o pulso e vou acionar a emergência. Acionei a emergência, ficou vermelho aqui, ó. Estão vendo? E o tempo tá correndo lá. Tá, então isso é critério pro operador, ele pode achar que tem alguma coisa errada. A bomba desligou, mas o tempo está correndo. Por que o tempo está correndo? E no nosso segundo caso, o tempo está zerado, tá? Então a gente volta a emergência ao normal, ó. Se eu der o start, tudo volta do zero. A única diferença é que o tempo decorrido eu não consigo pausar ele, não consigo parar ele. E mesmo que quando ele fecha a contagem, vocês estão vendo que ele fica igualado, ele não zera. Tá? Então ele fica travado e isso a gente não consegue modificar. Tá? Por isso que é um dos detalhes que, dependendo do que vocês vão fazer a manobra de temporizador, o TOF, talvez a critério de visualização não seja o mais adequado, tá? Ó, ficou 30 com 30 e não zera, diferentemente da nossa variável, que a gente consegue manejar ela e escrever em cima dela, perfeito? Então é isso, galera. Essa foi a simulação final com os dois ao mesmo tempo e eu espero que vocês tenham curtido. Desejo um feliz ano novo a todo mundo, tá? E aguardo vocês no ano que vem com mais novidades, perfeito? Grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa última aula do ano acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente sempre tenta aí trazer para vocês o máximo de informação, o máximo de detalhes. Gosto sempre de brincar, exemplificar, fazer a mesma tarefa como a gente fez agora, de formas diferentes, para vocês visualizarem que, como eu comentei, a gente tem diversas opções, tá? Um leque grande de fazer a mesma execução utilizando outras lógicas. Obviamente, existem outras linguagens. Normalmente a gente está utilizando aqui Ladder, tá? E a programação em C, ou seja, em C. Que eu comentei com vocês que particularmente eu acho mais prático de executar os programas mais complexos. Porém, cada um deve fazer da forma que se sente mais confortável e consegue fluir com o código de programa, perfeito? Então, vocês não podem ficar travados simplesmente a uma lógica só. Vocês podem diversificar, utilizar diversas linguagens para fazer diversos manejos no programa de vocês, tá? A fim de que o programa fique mais compacto, sem possibilidades de bugs, perfeito? Que eu comentei com vocês, às vezes o programa está funcionando perfeito, porém fica um pouco mais lento, ocupa mais memória ou é mais suscetível a alguns bugs que podem ocorrer de uma hora para outra. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Um feliz ano novo a todo mundo. Aguardo vocês ano que vem com essas próximas aulas. Um grande abraço. Valeu!